Preste muita atenção, por favor. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se em gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista na Bíblia que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com uma precisão de um médico, um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, um terror, um susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. E o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder. Então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados o despojam, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo. Pequenos ossos se efetuam como os carrascos assim o devem fazer. Em um de cada lado, provavelmente de estaturas diferentes, golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra a cada golpe pelos soldados assim digeridos. Jesus reage a cada um com um sobressalto de dor. As forças vão indo embora aos poucos. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros do que o de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. E os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas, lá de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Isso mesmo, 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre seus joelhos e seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos. Quando ele cai por terra, lhe escapa e escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos o despojam, tiram a roupa dele, mas a sua túnica está colada nas chagas e se trata cada fio de tecido como uma cola na carne viva, e ao levarem a túnica se dilaceram as terminações nervosas, postas e descobertas pelas chagas, causando-lhe assim uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pequenos elementos, depositam sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração de pregos. Os carrascos pegam um prego longo, pontudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro, esmagador,
entrelaçam os pulsos de Jesus. Ao imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor alucinante, lancinante e agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provocaram uma síncope, mais uma vez causada por grande dor, e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se deslacerá, fortemente se esticará, como uma corda de violino bem esticada. E a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes em Jesus. Levaram os ombros da vítima e lhe puseram, esfregando-lhe dolorosamente contra a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetraram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor, pregando-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus sente sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Estava desidratado pela perda de tanto sangue e sem beber nada. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura dura demais. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. E os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com ápice nos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido por asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus torna a um ponto de apoio e o toma sobre o prego nos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o resto recupera a palidez inicial, assim como o rosto. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Tudo isso para bradar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida, tudo volta. Começa novamente a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas por ele 7 frases pronunciadas na cruz. E cada vez que quiser falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego nos pés. Inimaginável. Atraídos pelo sangue, ainda escorre coágulos em seu corpo e as poças no chão.
enxames de moscas se unem ao redor de seu corpo, mas ele não pode enxutá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. E depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as suas cenas, todas as câimbras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus grita, está consumado. E em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi por mim e foi por você. Que Deus abençoe.